tentar fazer perguntas daí por diante. Tem um microfone que tá. Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem, né? E que fiquem melhores, cada vez melhores, certo? Então, hoje a gente vai dar início ao fim do nosso curso, certo? O nosso curso de Introdução ao Python. Espero que tenham gostado aí. Vamos, para finalizar, a ideia é justamente continuar com essa parte de processamento de linguagens naturais, usando também, né, as funções lá de Machine Learning, para a criação de Word Vectors. A gente viu um pouquinho semana passada, e aí vamos finalizar. O Rafael aí, ele não sei se tá conseguindo lá fechar, né, porque sempre tem um outro errinho, mas ele fez até um módulo de classificação de Twitter, acho, que se não for nessa aula, vai ficar disponível depois, tá até incluindo ali no nosso DeepNote, tá? E aí um recado inicial, depois eu vou repetir esse recado. A gente vai disponibilizar, porque por ser um curso de extensão submetido no Instituto Federal, se não me engano, vocês têm que responder um questionário depois aí de como foi o curso. Então, mais um curso aí de satisfação, para dizer que vocês gostaram muito, certo? Apontar aí onde a gente pode melhorar, né? Quem não gostou também, fica à vontade aí, fazer os comentários, né? É a primeira vez que a gente dá esse tipo de curso, eu e o Rafael, né? O professor Rafael já dá esses cursos aí em outras universidades, né? Meu é a primeira vez que eu dou uma disciplina nesse formato, extensão ligado à ciência de dados, né? Quiser fazer algum comentário, Rafael? Senão eu já começo a aula. Beleza, vamos lá então, para dar tempo da gente fechar aqui sem avançar tanto, né? Compartilhar a minha tela, lembrando, né? Como sempre, vocês interrompam, tá? Então fica aí o alerta, a gente vai pôr e vai comunicar, né? No grupo do WhatsApp, então ainda não saiam do grupo do WhatsApp e no Moodle, fique atento aí em relação a esse questionário, tá? Não é uma prova, é um questionário aí de satisfação, para fechar aí também junto com o Instituto aí, para ter o feedback, né? Nosso, individual, e da instituição aí, para que a gente possa aí melhorar também, certo? Então vou lá começar a abrir como sempre, abrir o meu DeepNote, certo? Lembrando que está lá, nossa aula. Por que ele está feio? Ah, voltou. Perfeito, né? Tá aqui, ó, pastinha aula 10, PLN, né? Parte 2, tá, pessoal? Então tô entrando lá, vai ser o notebook, né? IPCD, né? Introdução ao Python com Ciência de Dados, aula 10, né? O prefixo aí que a gente usou desde o começo, tá? Então, só fazer uma revisão rapidinha, né? Não é nem uma revisão, né? Dar uma esmiuçada um pouquinho mais aí nessa parte de vetorização de palavras e usando aí outras técnicas similares, né? Eu apresentei lá umas técnicas na aula passada, foi até, estendeu muito, a gente deu uma corridinha no final, mas aí quem tiver dúvida aí, depois se interrompe, ou a ideia é que hoje a gente termine um pouco mais cedo, e aí abre aí para perguntas, ou claro, né, nos nossos canais lá, que são o fórum, o WhatsApp, daí por diante, tá? Então só lembrando aí, ó, vetorização de palavra tá dentro disso aqui, ó, desse TF, aumentar um pouco a fonte, demora, e depois ele fica grande demais, vamos ver se deu certo. Por enquanto deu, opa, volta 2. Beleza? Então aqui, ó, TF está dentro desse conceito de TF-ID, desse algoritmo, né? Frequency Inverse Document Frequency, né? O que é isso? Né? Uma medida estatística para ponderar o valor das palavras em vez de simplesmente contá-las. Foi o que a gente fez aula passada, né? Que eu mostrei lá o exemplo com os animais, né? Dei o link ali do... Aí, Rafael, fica à vontade. A gente se combina, mas como tem a distância, a gente não faz roteiro, né? Então fica à vontade para complementar, Rafael. Hoje acho que vai ser mais leve, dá tempo de ter as interrupções, certo? Então a ideia é você fazer aquela ponderação, né? Jogar naquele... Tem gente que chama isso de
mapa perceptual, né, quando você está só com 2 dimensões, né, mas você conseguir fazer aquele cálculo algébrico lá, usando álgebra linear para identificar as palavras também por proximidade, né, então você decompor, né, mas a proximidade nesse espaço que você está construindo ali, na sua matriz de N dimensões ali, que você vai, como se estivesse fatorando as palavras, né, quase isso, fazendo uma classificação, na verdade. Tá? Então, na verdade, é uma medida estatística, né? Então, quem estudou aí, pessoal das ciências humanas, estuda muito essa parte de análise multivariada e análise fatorial, né? É um pouco similar a isso, a gente viu aula passada, né? Tem suas similaridades, bem mais avançado aí, né? E aí, a partir desses dados que depois a gente vai aplicar, né? Treinar o nosso modelo de machine learning. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa, né? Então, é melhor do que só contar, né? Na verdade, você conta, calcula a frequência, né? E posiciona ali, né? Na matriz, de certa forma, né? E vê a relação entre essas palavras, né? Elas estão correlacionadas, né? Utilizada para determinar quão importante uma palavra é, dada, né, uma coleção de documentos, né? O nosso corpus. Representação Bag of Words, BOW, do texto que descreve a ocorrência das palavras em um texto do corpus, né? A gente chama isso de BOW, né? Bag of Words. Não considera a sequência das palavras, né? Então, é uma limitação desse modelo. Para isso, a gente vai usar outros modelos. Então, eu não estou medindo naquele contexto de análise sintática também, né? Eu não vou verificar ali se a frase se ela está correta sintaticamente, verificar esse tipo de hierarquia, né? Na verdade, eu estou verificando ali a ocorrência da palavra, né? Relacionada ao contexto geral ali, entre elas. Cara, mais fácil ter lido aqui que é maior, né? Aí, para isso, né, eu comentei lá, o professor Rafael dá umas aulas ali em outras universidades, né? Então, ele compartilhou comigo, a gente trocou uma ideia aí, ficou trocando, com base nessas aulas ali. Então, tem a fonte, tem o código ali do GitHub dele, não é exatamente igual, acho que esse está intacto, os outros foram sendo alterados ali, né? Mas aí fica a referência aí, né? Da onde... de uma fonte ali com o código além desse aqui, né? Onde vocês podem incluir, inclusive, aí vocês veem com o professor Rafael, né? Está aberto, colaborar ali no GitHub dele ali para criar umas funções, certo? Então, né? Começar aqui, né? A ideia, então, de como que eu faço essa vetorização, a gente fez aula passada, vamos dar uma revisada rápida aqui com outra abordagem, não similar, mas para fixar também, né? Vou usar o meu pandas, certo? E aqui eu vou avaliar frases, eu vou fornecer, eu já estou classificando, tá vendo? Eu vou fornecer sentenças, né? Que eu chamei de assertivas ou interrogativas, né? Depois você me corrige, Rafael, se assertiva é a tradução correta, né? E aí depois o tag aqui, né? Assertivas eu coloquei de afirmações, né? STMT, né? Então, lembrando, para criar um data frame, né? Vou trabalhar com data frame. Eu estou criando aqui, ó, uma lista de listas, onde cada posição da lista eu vou ter como se fosse um conjunto, né? Não é um conjunto, mas dois termos ali, né? Um é a minha frase, minha sentença, o outro é a classificação dessa frase, né? Dessa sentença, né? Então, eu vou trabalhar com isso, dada nesse caso, uma matriz, né? Então, isso aqui posso representar como se fosse uma matriz, né? Essa matriz, ela tem sentença, vírgula, classificação da sentença, né? Eu poderia fazer aqui frases negativas, por exemplo, né? Inserir, né? E aí eu filtrei, né? Nós filtramos aqui, essas aqui são, né? Desse exemplo, né? Esse aqui é um exemplo de frase afirmativa, né? Esse aqui, ó, have you read this book, né? Você leu esse livro? É uma questão, né? Perceba que, como eu vou tratar ali, né, da aula passada, vou usar a NLTK, né? Não é interessante, eu só estou, também por conta desse método, que eu fique analisando ponto, vírgula, né? Espaço. Então, por isso, né? Já foram removidas aqui, né? Então, é um exemplo mais... já que já foi filtrado, né? Já foi filtrado antes, já foi criado, né?
Esses termos já foram classificados, eu vou usar ele depois para tentar inferir, né? Se dado uma frase, né, sem interrogação, sem ponto, nesse mesmo formato, eu consigo ali identificar, né, se ela se aproxima mais de uma afirmação ou de uma interrogação, certo? Essa é a ideia. Então aqui, né, crio minha matriz, crio meu data frame, né, que tá PD, mas data frame de... Ah, tá certo, PD tá certo. Meu data frame para treinar, né, que eu vou usar depois para treinar o meu modelo, certo? Então tá aqui, né, eu criei ele usando as linhas, são essas listas, né, e classifico as colunas aqui, ó, como enviar, né, e classificar, que eu dei aqui, ó, já também criei a variável para já facilitar. Poderia ter colocado aqui direto, né, columns, recebe, passado a lista, mas já para ficar mais fácil de acompanhar, né, padronizar. Isso aqui facilita depois para quem quiser criar módulos, né, já está tudo separado ali nas variáveis, você cria os módulos, depois só atribui para as variáveis os parâmetros que foram passados, tá? Isso aí é uma prática aí que vocês podem ter de acordo com a forma como vocês programam. Aí eu vou usar, né, para treinar o meu Count Vectorizer, né, um módulo para converter uma coleção de textos em uma matriz de contagem de tokens, né? Então, o que isso aqui faz? Eu vou lá no meu na minha biblioteca sklearn, importo o meu Count Vectorizer, que é meu módulo para fazer essa contagem, e ele vai retornar para mim justamente cada token, né? Cada token com a frequência, né? Com a quantidade de ocorrências desse token nessas listas aqui que eu estou passando agora com o Panda, certo? Então, nesse meu corpus, né? Então, já estou trabalhando aqui com o corpus, eu estou fazendo na mão aqui, né? Para mostrar o processo. No final da aula, a gente vai usar o Gensim direto, para já fazer tudo de uma vez, tá? Então, beleza, venho aqui, né? Chamo o meu Count Vectorize, né? Aqui, ó, lembra, ó? List comprehension, né? Então, para cada índice e linha do meu data frame, esse interrows ele vai retornar um iterator, né, que a gente chama, não é? Iterador é meio feio, iterator. Acho que no português não sei se a gente pode falar iterador, né, mas vamos lá. Iterator das linhas, né, como pares índice, né, índice é a posição 0, 1, 2, 3, 4 no meu data frame, né, e a série, né? Lembrando que o data frame, na verdade, ele é uma lista encadeada de séries, né? Voltando ali nas primeiras aulas. Então, ele é como se fosse, não, ele é uma lista encadeada de séries. Séries é um tipo ali do Pandas, que armazena os dados, né? Que representa essas linhas, né? Cada linha é uma série, certo? E aí, eu vou pegar, né? E guardar, né? Esse índice, então, essa posição na matriz aqui, né, no meu data frame e a posição e a linha, né? Então esse iterator aqui, ó, eu já separo a row, ele já vai retornar. Se não me engano, aqui ele já está em formato de matriz. Deixa eu ver. Não, ele vai retornar uma lista. Como eu tenho um list comprehension, né? Tá vendo? Tá aqui, isso aqui está me dizendo que ele vai retornar uma lista. Então, ele está retornando agora uma lista de listas que eu tenho essa linha aqui, certo? E essa linha, esse índice, certo? E eu já estou fazendo aqui no final dele classificando. Eu estou pegando só as afirmativas, certo? STMT foi o que eu classifiquei lá em cima, né, aqui em cima, como afirmativa. Quer falar alguma coisa, Rafael? Você abriu? Ah, beleza, desculpa. Beleza, né? Aí eu vou usar o meu Counter Vectorizer, né? Aqui eu estou instanciando ele, né? Gero o vetor de ocorrências das palavras para SMTMS lá, certo? Que eu vou passando como parâmetro a minha lista de... É uma lista que retorna, Rafael? Uma lista, né? Agora me deu... Fiz todos esses testes, mas normalmente eu ponho aqui, né? Certo? Então eu passo essa lista aqui, que só contém minhas assertivas, minhas afirmativas, e ele vai retornar esse vetor, né? E aí eu monto, né? Aqui eu estou montando um data frame, justamente, isso aqui, ó, vai retornar um array, certo? Onde eu vou colocar os meus
os meus termos, os meus tokens, né, pela ocorrência deles, tá vendo? Aí lembra, né, puxa da aula passada, isso aqui é meu word vector, né? Então, na primeira sentença, a palavra book acontece uma vez, is acontece uma vez, my uma vez, assim por diante, né? Se a gente for lá, provavelmente, ó, is uma vez, né, my, book. Então, aqui eu estou separando, eu estou montando aquela matriz que a gente montou na aula passada, certo? Vou fazer o mesmo aqui, né, pro question. Então, estou montando duas matrizes, certo? Na verdade, aqui já são vetores, né, que o vector, o count vectorize já me retorna isso aqui no formato lá de vetor, lá de vector que eles chamam, né, de word vector, certo? E aqui eu só estou transformando um data frame para a gente poder também visualizar, tá, pessoal? Eu já posso, a partir daqui eu já vou passar lá, depois para a minha função eu já passo esses vectors aqui, tá? Isso aqui é só para visualização, para a gente conseguir ver qual que é o resultado. Que eu pego aqui, ó, do próprio vector, ó, eu consigo pegar, né, os valores, né, no formato de array, né, e os nomes, né, que vão ser aqui as minhas colunas, né? Lembrando, a data frame vai ser o conteúdo, né, as linhas e os títulos da coluna, né? Isso que eu fiz aqui, certo? Só para visualização. Faço a mesma coisa para o questions, tá? Que é a classificação question que a gente criou. Depois a gente vai ver. A gente fez um exemplo aqui com o Twitter, tá? Então a gente fica um pouco mais bonitinho. Isso aqui é mais para a gente fixar, né? E aí é o que eu já posso começar a inferir daqui, né? Então, só para ter uma ideia, né? A partir desses vect-s aqui, lembrando, ó, vect-s, vect-k, é esse count vectorizer aqui, certo? Vect-q, certo? Eu posso aqui, ó, se eu pegar get features names, né? Lá em cima que eu peguei, eu tô pegando, ó, só para demonstrar, né? Devia ter invertido lá em cima, todas as palavras, todos os tokens, certo? Então, aqui essa seria a minha lista de palavras. E quando eu faço xs aqui, ponto to array, né? Eu estou retornando justamente essa matriz aqui de cima, certo? Então, é isso que eu estava demonstrando lá em cima. E aí, a partir disso, eu consigo montar agora, por exemplo, um dicionário, certo? Lembra que a gente ficou, aula passada, né? Fez uns 50 passos, que era para demonstrar também, tal, blá, blá, blá. Aqui está um pouquinho mais rápido, então, para fazer, certo? Então, eu venho aqui, ó, pego meus tokens, né? Pego a contagem, né? A contagem para o meu array para cada posição, aqui vai me retornar a contagem para cada palavra na posição, né? Então, ó, toArray.sum, certo? E aí eu calculo aqui, ó, vou fazer um dicionário que ele vai fazer, ó, a lista de palavras, né? Né? Pela contagem de ocorrência dessas palavras, né? Então ali eu tinha por sentença, né? E agora eu tenho total no meu corpus, certo? Então agora eu sei que nas afirmativas, né, a palavra are, né? E aí é uma amostragem pequena, porque a gente só está demonstrando aqui, né? Eu tenho quantas afirmativas aqui, ó? Uma, duas, três, quatro, né? E uma, duas, três, quatro interrogativas, né? Quatro de cada, né? Então, é aqui o número de ocorrências, né? Book aparece duas vezes, is duas vezes, diz duas vezes. Repare que eu não fiz tokenização, né? Não fiz lemantização, não fiz nada ainda. Só estamos dando uma olhada aqui, né? Para pegar um exemplo um pouco melhor do que aquele do animal, né? Porque a gente não está tratando aqui de característica de animal, a gente está tratando aqui de relação de palavras, né? Faço a mesma coisa para as questions, né? Para as questões, né? Então, tem aqui a ocorrência de cada. A partir daí eu já posso, né? Já posso aqui gerar um vetor com todos os termos, certo? Que agora o que eu vou fazer? Tendo isso aqui, eu já posso calcular a frequência, né? Só que para calcular a frequência, eu fiz individual aqui, né? Fiz para afirmações e interrogações, certo? E agora eu vou fazer para todos. Eu quero a quantidade total de ocorrência dessas palavras no meu corpus total, considerando tanto as questions, né? Quanto as afirmações, certo? Então, aqui, ó, eu venho aqui de novo um list iterator, né? List comprehension, tá? Desculpa, né? Onde eu vou fazer aqui, ó, para cada index e linha do meu
para cada linha do meu data frame, né? Vou pegar todos agora, tá? Vou pegar a linha row, né? A única diferença, eu não fiz aquele condicional, né? If, classificação, tal. Faço o meu count vectorizer de novo, conto as minhas palavras, coloco num vetor, recupero esse vetor, certo? E conto ele. Então, aqui eu tenho um total de 21 palavras, certo? 21... Acho que aqui é um total de 21 palavras, se não me engano. Não de ocorrências. Ah, eu tenho que rodar tudo. Peraí. A gente vai brincando depois. Ele não vai conseguir imprimir, mas esse total features é um array. Ah, porque eu estou pegando exato o tamanho dele, tá vendo? Então é a ocorrência total de palavras aqui. E aí, mesma coisa, pessoal. Eu venho aqui, conto, né? Vou contar, fazer uma lista que eu vou contar cada palavra, só para poder ter essa conta, para eu poder calcular a frequência. Lembrando que a frequência é a ocorrência da palavra sobre a ocorrência total, né? Das outras palavras, né? Sobre o total. Posso aplicar aqui, né, E aí, a partir de agora, né, eu posso, com essas frequências, né, que eu vou calcular aqui embaixo, né, eu posso incluir uma sentença nova, certo? Então, se eu quiser incluir uma sentença nova, ó, eu venho aqui, ó, new sentence, what is the price of the book, certo? Eu não estou dizendo, não tem nenhuma interrogação, nada. Lá em cima eu inicializo, ó, inicializei aqui para eu poder fazer a tokenização, então eu vou transformar essa string aqui em tokens, né? Isso aqui vai virar uma lista de palavras, certo? Se eu der um print aqui. Certo? Que é o formato que eu vou conseguir tratar. E aí eu posso agora, né, com um simples looping, né, com um simples for aqui, verificar token por token, certo? E recalcular calcular a frequência, né, da ocorrência dessa palavra de acordo com a classificação, certo? Então aqui eu estou fazendo, ó, para cada sentença, né, para cada palavra, para cada sentença, para cada palavra no meu dicionário de frequências, né, que está aqui em cima, certo? Ó, frac Q, frac S. Eu vou verificar se essa palavra ela ocorre, se ela consta, se ela não consta, eu adiciono, né? Eu falo que é 0 aqui. Se ela consta, tá vendo? Eu vou pegar e mostrar a frequência dela, tá? Vou imprimir aqui, é isso que eu estou fazendo aqui, certo? E aí eu calculo, vou lá e calculo, depois com esse resultado, né? A frequência dessa palavra dentro, né? Dessa ocorrência, dentro da minha matriz ali, né? Dos meus word vectors, né? Daquela classificação. Então, agora, comparando, né? Comparando esses tokens aqui, que compõem essa sentença, né? Eu tenho aqui, ó, a frequência de ocorrência aqui na afirmativa, né? Então, what is the price of the book, né? Então, eu tenho uma frequência. Se eu repetir isso aqui para a questionamento, ó, eu tenho outra frequência. E aí eu posso tentar inferir, né? Se isso aqui é uma question ou uma assertiva, certo? Engraçado que aqui ele tá dando que é uma assertiva, é isso? Não, não tá, ó. Tá vendo? Ó, o what, ó. What, ó. Quando é uma assertiva, a ocorrência dela é 0,02, certo? Quando é uma question, né? É 0,07. Então, essa frase, né? Observando o token what, né? Ele tem muito mais chance de ser uma question, né? Is, né? Is não tem muito significado na frase. E aí vem aquela brincadeira, a gente tem que ir filtrando, né, os termos para conseguir identificar. Então, montar um algoritmo, né? Além desse algoritmo, para posicionar os tokens individualmente nesse mapa, né? A gente tem que montar o algoritmo depois para fazer essa correlação da sentença inteira. E para isso a gente tem, né? Já um pouco mais complicado, né? Uma série de outros algoritmos para isso também, né? Então, seria aqui, né? O que identifica mais aqui, então, a palavra que identifica mais se é uma pergunta ou uma afirmativa, eu fico com a impressão que é o what, né? O is, né? Não ajuda. O price também, preço, é meio genérica, né? Book, tá vendo que elas se aproximam até, né? São palavras mais
Mesmo porque as frases que a gente usou têm certa proximidade ali, né? Que foi proposital. Você pôs uma questão, né? Contendo o preço, né? E põe uma afirmativa contendo o preço, né? Você identifica que ela ocorre, meio que tem uma ocorrência similar, né? Mas quando você põe a palavra what, né? Você já está identificando que é uma questão. Tudo isso sem classificar, não tem uma análise sintática aqui, né? Eu não sei que o what aqui é o que, né? Vai ser um advérbio, ou se ele é um substantivo, ou se ele é um verbo, por exemplo, né? E aí eu posso incluir na minha análise esse tipo de informação também, né? Mas que essa abordagem do Word Vector nesse ponto aqui não inclui, tá? Então, só para demonstrar um pouco aqui, né? Então, analisando o at aqui, eu consigo. Então, é o que vai me diferenciar uma questão de uma afirmação, tá? E aí, como que eu chego nisso, né? Como que eu demonstro aqui, né? Demonstrei aqui, né? E como que eu construo essas matrizes para fazer essa verificação, certo? Aí eu vou dar um hold aí, pessoal, falar um pouquinho do TweetPy. Eu esqueci, porque o Deep Note é meio chato de você reordenar depois. Então eu montei em partes aqui, em vez de fazer vários notebooks. Eu ia começar pelo TweetPy, né? Depois falar aqui, né, do Word Vector, fazer a revisão e aplicar, né? Mas vamos aqui, vocês seguram um pouquinho aí essa Word Vector, né? É bom que a gente revisa de novo. E aí falar um pouco do TweetPy aí, porque qual que é a questão, né? Aqui eu entrei, né? Entrei com os meus dados, que eu já construí antes, tal. Só que hoje a gente faz muita análise, né? Tem um colega aí que está estudando partidos, eleições, né? E aí tem que ficar buscando esses dados na internet direto, coletar esses dados e formatar e tudo aí, né? E aí a gente pegou, né? Então, e como que faz então, né? O que está muito, né? Muito em voga, né? Inclusive essa semana aí, né? Teve o Trump perdeu acesso, né? Ao Twitter, né? Justamente o Twitter, né? Tem muita pesquisa, né? De medição para medir emoção no Twitter, por exemplo, né? Medir fake news no Twitter, né? Identificar, né? O professor Rafael tem um algoritmo de spam que a gente não vai mostrar aqui agora, de identificação de spam, né? Mas identificar quando a conta é um robô, né? Só pela mensagem, daí por diante, né? Então, como que a gente trabalha, né? A gente tem o TweetPy, que é uma biblioteca para utilização de API do Twitter, né? Então, você tem a API do Twitter, que você entra ali no... Deixa eu ver se tem aqui. Tem um link que a gente forneceu aqui. Aqui, ó. Você entra aqui no Docs TweetPy, né? Já vai dar direto na página do TweetPy, que é essa biblioteca justamente de acesso à API do Twitter, que é uma API que para você usar, você precisa de autorização de desenvolvedor no Twitter. Então, você entra lá, tem um linkzinho, a gente forneceu aqui também, se cadastra, responde um monte de pergunta em inglês, né? Ué, não atualizou? Eu tinha escrito tudo isso? Será que eu escrevi em outro lugar? Ah, tá aqui, ó. Tá vendo? Você tem que responder um monte de pergunta em inglês. Não sei se há 2 anos atrás era assim, de 4 anos atrás era assim, mas hoje eu me cadastrei lá essa semana. Aí eles ficam mandando um monte de pergunta para saber o que você quer coletar de dados, né, dessa API, né, automatizar. Na verdade, a API do Twitter, ela é independente dessa TweetPy aí, né? Se dá para você acessar ela via outras bibliotecas, né? Se não me engano, essa TweetPy é do Twitter, né? Você entra aqui, ó, TweetPy Documentation. Eu acho que não é do Twitter. Mas beleza, depois a gente verifica isso, certo? E aí eles ficam perguntando, você pode falar, Rafael. Não, só fazer um comentário que a TweetPy, não, acho que ela não é realmente do Twitter, mas o Twitter está um pouco mais restritivo para quem quer até explorar um pouco mais essa biblioteca aí. É muito fácil de usar, mas ele está um pouco mais restritivo nos últimos dias, acho que por conta dos acontecimentos políticos que a gente está vivendo, né? Aqui nos Estados Unidos e no mundo. Então, está tendo um pouco mais de filtro, só por isso. Mas acredito que em breve eles voltam a liberar tranquilamente para você usar sem muita burocracia. Mas agora vale a pena ter um pouco de paciência, que é uma biblioteca bem legal. Só isso aí que eu... legal, perfeito. Precisava dessa complementação, que eu acabei conhecendo agora, né? E agora, essas semanas para trás, né? Mas é o que o professor Rafael, é uma biblioteca muito fácil de usar, muito boa, muito rápida, né? Tem umas limitações, tá? Ela não busca o histórico
todo o histórico do Twitter, né? Ela tem uma limitação no tempo aí dessa busca, ele informa isso para você, inclusive, mas dá um espaço aí bem interessante de busca desses Twitters. Você consegue aí manipular à vontade, né? Então, ó, e aí esse detalhe, agora está bem restritivo, provavelmente pelo cenário que a gente está vivendo, mas mais para frente, quem sabe aí eles facilitem um pouco, né? Eu já respondi 2 questionários deles, vamos ver se no terceiro eles me liberam, né? Em inglês, né? Mas em inglês, né? Em inglês, alô, Google Tradutor, né? Descreve o que você tem que fazer. Se não me engano, são 200 e poucas caracteres, pelo menos, então não é uma descrição rápida. Você tem que detalhar o que você vai usar, se você vai publicar isso aí, daí por diante, né? Taca no Google Tradutor ali, verifica se está ok a tradução e vê se eles aceitam, né? Então, primeira coisa de sempre, né, pessoal? Importa o TuiPy, né? Importa o Pandas, né? Vou usar o Pandas, estou repetindo. O OS daqui a pouco eu falo, tá? Aí essa daqui é uma conta, né, do professor Rafael, que ele criou lá para as aulas dele, a gente pegou aqui, tá usando aqui. Então você tem, depois que você consegue essa autorização do desenvolvedor, você tem uma série de chaves, tá? Chave secreta, chave restritiva, ele te alerta, não compartilhe essas chaves com ninguém, senão eles vão usar o seu Twitter, daí por diante, né? Então você joga essas chaves da API, essa chave secreta, né? Os tokens de acesso. Geralmente, quando você tem que lidar com essas API, né, as outras, a do Google, né, todas elas te fornecem também, certo? Inicializa o seu TuiPy aqui, né? Então, ó, TW aqui é como eu chamei o meu TuiPy, certo? Então, inicializa o seu TuiPy, né? Abre sua API, né? Instancia, como se você estivesse ligando, né? Instanciando sua API, né? E aí a gente pode começar, né? Aqui eu não coloquei, né? Não vou tweetar nessa conta, né? Mas você pode, inclusive, ó, API Update Status. Você pode tweetar, né? Tweetar. Pode falar, Rafael? Twitter aí, eu liberei o API lá para poder aceitar os tweets. Twitter aí para a gente ver. Ó, eu mandei o link da conta aqui. Se você quiser abrir, tá no nosso chat. Pode twittar à vontade. Ah, legal. Massa. Depois vocês respondem aí, né? Então, Star Trek é muito maior que Star Wars, né? Mas se for para ficar falando mentira, não é bom twittar, não. Aí vai cancelar a conta, né? Ainda bem que eu falei a verdade, hein? Tô brincando, eu gosto dos dois. Então põe aqui, ó. Não, aí eu vou deixar, aí vocês respondem lá. Vamos lá, segue a aula aí, né? Então você pode twittar, se a gente verificar lá no Twitter, vamos abrir. Enquanto ele abre aí, né? Vamos tocar o barco, Python for Data Science, né? Ele não tweetou, será? Acho que vai um tempinho ainda, né? Tem um monte aí de o professor Rafael é o mais legal, né? É melhor do mundo. Não sei se ele... Bom, depois a gente verifica. Você chegou a descomentar lá e executar, Felipe? Tá comentado, tá comentado. Exato. Vamos ver se ele conseguiu, agora sim, né? Ele tá indo ali, acho que já foi. Se der um F5, né? Ah lá, prontinho, né? Pus como pergunta, tá vendo? Não foi. Tá. Depois eu corrijo, então, né? Pra gente não gastar muito. Vai ficar menos. Foi sim. Já tá aparecendo, ó. Rafael fica menos triste. Aí, né, pessoal, voltando aqui, né? Então, como que eu funciono? Como que eu vou lidar para coletar, né? O que a gente quer coletar, na verdade, a gente pode usar sim, né, para gerar. Tem gente que cria robô em Python, né? Tem uma série de robôs agora que você pede algo, já retorna, né? Você quer ler um artigo, um artigo de jornal, esse jornal não tá disponível, você manda, tem uma API lá que tuita para você. Você levantou a mão de novo, Rafael? Acho que não. Tá. Tava levantada, desculpa. Tá. Aí, como que eu faço, né? Eu vou usar esse cursor aqui, tá? O cursor,
Então, tw.cursor, né? Lembrando que tw é o instância lá, o módulo do Twitch, né? TweetPy, certo? Passo aqui, ó, minha API, né? .search, né? Fazer a busca que eu quero fazer. Passo o meu termo de busca, tá vendo? Ok igual a termo de busca. No caso aqui eu pus COVID, certo? Passo a partir de quando, posso passar, ó, since, né? A partir de, né? Ponto, e o número de twitters que eu quero recuperar, né? Até a partir dessa data, certo? Então, é a partir, né? Sim, se a partir dessa data eu vou querer 10 tweets, por exemplo, né? Se eu der um enter aqui, ó, um enter, ele vai instanciar esse tweets aqui, né? Vai girar aqui um iterator. Perceba que Python trabalha muito com iterator, né? Ele vai gerar esse iterator, né? E aí, né? Vou lá, começo o meu tokenizador, né? E aí, a partir desse iterator, certo? Que eu tenho ali, eu posso, tá vendo? Ó, for tweet é o iterator que o cursor gerou. Eu posso, né? Gerar um for, um laço, por exemplo, e recuperar todos os tweets, né? Aqui eu imprimi, né? A gente imprimiu só para demonstrar, mas nesse laço aqui, ó, para cada tweet, né? Chamei de tweet. Dentro dos tweets, né? Que é o cursor lá que eu instanciei, o iterator que o cursor gerou, né? Ó, eu vou pegar, ó, meu tweet.text, né? O texto do meu Twitter, né? Aqui eu só estou imprimindo para mostrar, né? Mas estou armazenando aqui, ó, numa variável texto, certo? Eu estou concatenando, ó, então texto recebe texto, pula a linha, string busca, né? Então estou fazendo um arquivo único com todos os tweets, uma string grandona, certo? Estou tokenizando essa string de busca, né? E aqui também, pessoal, eu só tokenizei, né? Só fiz o tokenizer, né? E gerei os tokens apenas para mostrar aqui, né? Então, na verdade, esse for aqui, né? Eu só estou fazendo isso aqui, na verdade. O resto é só para mostrar para vocês. Então, só essas duas linhas, certo? Que é percorrer o meu tweet, recuperar o texto e colocar numa variável string. E o resto é para imprimir isso aqui para vocês verem, tá vendo? Então, eu tenho aqui, ó, pulmão de quem... hoje é isso, né, pessoal? Entrevista ao Datena, Bolsonaro disse, né? A minha mãe, que é enfermeira, tá desde o início da pandemia, né? Então, ó, tá, tem vários tweets aqui que a gente pode tirar muita emoção, né? Depois para ver se a gente consegue tirar. O nosso exemplo eu não fiz com Covid, poderia ter feito, tá? Mas a gente pode até depois fazer Covid e vacina, por exemplo, ver o que retorna, né? Tá mais do que relevante. E os tokens, né? Então, quebrando aqui em tokens só para demonstrar, né? Ó, pulmões de quem tem Covid, né? Então, equivale a isso. Tem um detalhe que eu demorei para perceber. Depois que você roda o iterator, ele some, né? Isso aí é comum também, né? Quando você gera esses iterators, ele some. Se eu rodar de novo, esse tweet vai estar vazio, tá? Eu tenho que sempre instanciar de novo aqui se eu quiser pegar o cursor. Então, você rodou ele, você armazena os dados e já vai tratando depois, tá? Já recupera, porque depois, se eu der de novo aqui, ele vai dar vazio, ó. Ele não vai retornar nada, tá vendo? Ele, ó, até pulou tudo aqui, ó. Ele não retorna nada porque ele tem que instanciar de novo aqui, ó. Ele tem que gerar esse iterator de novo para poder, né, poder fazer aquela lista, certo? Ó, perceba que vem bastante coisa aqui, ó. Vem o Twitter completo, então tá vindo até símbolozinho, né, arroba, vem tudo, certo? Aí, pessoal, o que eu vou fazer agora, né? Aquilo que eu fiz lá em cima eu vou fazer no meu texto, tá? Então, aquilo que eu fiz para mostrar para vocês, vou tokenizar todo o meu texto, tá? Então, tokenizei aqui na linguagem português, ó, o tokenizer eu não usei semana passada. Eu tenho a opção aqui do português no tokenizer, né? Que tá no WordNet, que ele usa lá a biblioteca do WordNet, certo? Vou ter 200, então desses twitters ali que eu peguei lá atrás, né, desses 10, eu vou ter 208 tokens, olha, ele já quebrou aqui nos tokens, certo? Que foi 2 vezes, né, não mudou nada, porque aqui tá em inglês, só para comparar, né, de inglês para português não mudou nada aqui, então talvez não tenha feito muito, ó, mudou, tá vendo, ó, se eu fizer em inglês 202, tem umas palavras. Esse Word Tokenizer, ele já faz ele tenta quebrar alguns radicais. Eu não sei se ele conseguiu aqui, mas ele já aplica alguns algoritmos, tá? Então, quando eu ponho em inglês, ó, até deu menos. Aí eu não vou saber. Ele não deve ter identificado algumas palavras em português e gerou outra coisa, né? Vamos deixar em português, né? Se eu usar o Word Lemonizer, né?
se não me engano, não tem em inglês, então ele não vai em português ele não vai conseguir quebrar para o português, né? Mas também deu 208 ali. Então, realmente, ele não conseguiu quebrar nenhum radical aqui nessa amostra que a gente pegou. Depois, né, como nosso tempo é um pouquinho curto, a gente pode jogar, tipo, 100 tweets lá em cima, no de baixo a gente vai fazer isso, né? E testar, tá, pessoal? Aí vocês ficam ali, testa ali, brinca ali, né? Para ver o que vocês conseguem, né? Então, consegui lá, né? Removi meus stop words. Isso aqui tá repetindo? Acho que eu... que eu tava tentando também, né? Fazer o outro tipo. Isso aqui pode apagar. Vou deixar aqui só para ver se não vai dar erro. Deixa eu ver se aqui vai. Certo? E aí, a partir daí, eu posso, por exemplo, né? Ali eu tentei limpar, né? Mas eu ainda tenho muita sujeira, né? E aí eu posso tentar limpar, né? Faltou o quê? Faltou meus stop words, né? Então, stop words, vocês lembram, né? Essas palavras, ó. Isso mesmo. Isso aqui é o stop words, né? Então, lembra da aula passada? Os stop words são aquelas palavras que não agregam significado para o meu texto. Então, eu tiro aqui, ó. D, A, O, Q, E, do, da, em, né? Daí por diante, né? Então, aqui eu estou fazendo isso, ó, importo meus stop words em português, tem também em português, né? Então, para cada token, né, da minha lista de tokens, né, eu vou verificar se ele está aqui na minha lista de stop words, lembrando que os stop words da NLTK é uma lista, né, que eles já guardam como se fosse um banco de dados, e aí, se não tiver lá, eu vou... É o que eu mantenho armazenado no meu texto limpo, tá? Então, mais uma técnica de limpeza. Eu vou limpando, meu texto vai ficando... Ainda fica o arroba, fica o RT, fica caractere de hora, tá vendo? Daí por diante, né? Só para ter uma ideia. Mas já derrubo aqui para 166 tokens, né? Mas já fica, para demonstrar um pouco, pessoal, mexer com o Twitter tem uma série de questões, né? E aí vai do que você quer analisar, né? O Covid, né? Você tem que manter o 19. Então, se você aplicar uma expressão regular, você quer tirar o 19 aí, dependendo do que você está analisando, né? Você vai querer identificar quem está tweetando, então tirar o arroba é ruim. Então, você vai ter que identificar, né? Se esse arroba está citando alguém ou se é a pessoa que tweetou daí por diante, tá? Endereço, né? Então tem uma série aí de questões que vai de acordo com o seu problema, ó. Ainda ficou, ó, você pode tirar, ó, as exclamações, né? Vocês viram lá em cima que a nossa análise, ela independe desses de exclamação, de vírgula, né? Desses caracteres especiais, certo? Então aqui tem muita coisa ainda que a gente pode limpar, mas para baixo eu vou mostrar usando um pouquinho de expressão regular, né? Aí, né, pessoal, vamos começar então a brincar, né? Aqui é mais para mostrar o que eu posso fazer, né, com esse tweet, né, que eu coletei, que eu transformei num... Aqui eu só estou brincando com lista, mas vamos voltar para o nosso velho e bom Pandas, né, para dar uma brincada aí mais com os dados, né, mesmo porque a gente pode depois, né, embora aqui esteja correto, né, eu tenho também as funções, mas eu sei que no Pandas eu tenho uma série de funções ali que me ajuda no tratamento, se eu precisar criar coluna nova, né, eu consigo já salvar no arquivo muito mais fácil. Daí por diante, as principais funções, né, usam Pandas, principais módulos. Ou NumPy, né, na verdade usam NDArray, mas se comunicam bem com a saída do Pandas, né, essa que é a ideia. E essa que é a ideia também, o Pandas ele vai me retornar, né, que é muito importante, eu consigo retornar um NDArray depois que eu consigo passar para outros módulos, né, isso também é legal de trabalhar com o Pandas, né. Então vamos procurar aqui, né, para sair um pouco do Covid, né, o termo amor aí, vamos fechar 2020 aqui um pouco melhor, né. Então mesma coisa, ó, cursor, né, minha API busca, né, fazer uma busca. Eu quero o termo de busca que eu setei aqui, que é amor, né? E eu vou retornar 10, né? Mesma coisa. E aí, se eu quiser transformar isso aqui num Pandas, eu comentei aqui embaixo, só um segundo, vou pôr esse comentário lá. Tem lá embaixo, depois eu vou corrigir para vocês, pessoal. Eu pus lá embaixo. Bom, vamos lá. Então aqui, né, voltei meu iterator, e aí nesse iterator, né, vou fazer aqui, ó, meu for, né, para cada tweet, no meu tweets, né, que é o iterator que eu retornei lá, eu vou pegar esse tweet, né, cada tweet, né, que também é um objeto ali, uma classe do TweetPy,
eu vou pegar aqui, ó, usuários, screen name. Eu pus a legenda, mas eu pus a legenda depois, né? Devia ter posto aqui logo de cara, né? Então, aqui, ó, eu posso pegar o nome da pessoa que postou, posso pegar a localização, né? Cidade, país, ó, aqui embaixo, ó. Rio de Janeiro, certo? Localização. Posso pegar desse tweet, né? É um tweet, né? Posso pegar quando foi criado, né? Então, quando que foi tweetado isso, o texto dela, né? E para classificar, né? Já vamos botar aqui, já que eu busquei pela palavra amor, eu vou armazenar também a minha classe amor, né? Para dizer que são os tweets que tem a palavra amor, né? E aí é só gerar o data frame depois, né? Gerei aqui, ó, isso aqui é uma matriz, né? Matriz não, vai ser uma matriz de tweets, né? Dividido nesses termos aqui. E aí eu só preciso passar, ó, aqui, ó, minha data, né? Meus dados, né? Que vão ser esses dados aqui que eu coletei. E o nome das minhas colunas, certo? Que eu determinei aqui, né? Eu vou batendo no olho aqui. Então, nome, ó, screen name, nome, localização, criado, né? Data e tweet e a classe, termo de busca, que vai ser a mesma para todos, amor. Isso aqui vai gerar um data frame, né? Um data frame com as colunas que eu sugeri, né? Perceba que tem alguns lixos aqui, né? Localização, she, her, né? Dani Lovato, né? Mas já dá para começar a identificar algumas coisas, né? Meu tweet em si, ó, tá todo aqui, né? E a classe dele é amor, né? Com isso, pessoal, né? Então vamos fazer algo melhor. Então o que eu fiz, né? O que a gente fez foi simplesmente, ó, vamos buscar todos, ó, duas palavras, dois termos de sentimentos positivos e negativos. Claro, né? Claro que ter amor no Twitter não quer dizer que ele é positivo. Claro que ter ódio no Twitter não necessariamente que é negativo, né? Mas a ideia aqui é a gente apenas dar uma brincada, né? A ideia é que alguém vai coletar isso, vai analisar, vai gerar e falar, não, isso aqui é um tweet positivo, isso aqui é um tweet negativo, ou que a gente pode, né, fazer uma primeira identificação e conforme for treinando, né, vai treinando a máquina, inserindo frases positivas e falando, não, isso é positivo, né? Ela retorna negativo, você fala, isso aqui é positivo, né? Da mesma forma que a gente fez lá em cima para questão e assertividade, né? Frases assertivas e frases que questionam, que são questões, né? Que a gente vai lá, faz uma análise e fala, não, essa aqui é uma questão, eu vou classificá-la como questão. Então, eu posso fazer um módulo, né? Que vai fazendo isso cada vez mais automático, né? A partir eu determino, não, esse conjunto de palavras aqui, né? Nessa posição, com essa relação, né? Ela é uma palavra positiva. Amor junto com isso é positivo, certo? Depois vocês vão ver, eu rodei lá embaixo no G-Sim, amor deu meu, né? De posse, né? Beleza. A gente vê. Então, beleza. Então, eu venho aqui, né? Mesma coisa que eu fiz lá em cima, só que agora eu estou fazendo, a gente está fazendo para todo esse termo, né? Então, só vou fazer, ó, para cada termo no meu array de termos de busca, né? Vou passar aqui, ó, 19/9/2020, a partir de 19/9/2020, né? Eu vou coletar meus tweets, certo? Estou fazendo aqui, estou acumulando eles aqui, ó, postagens, né? Aqui que eu dei a legenda, tá vendo? Ó, users screen name, location created at text, né? Então vou salvar e para cada termo de busca, né? Então eu vou salvar para amor, para ódio, para revolta e para perdão, tá? Por exemplo, venho aqui, salvo, né? Crio o meu data frame igualzinho lá atrás, né? Se eu imprimir aqui, eu vou ter, né? Aí aqui eu já fiz maior, se não me engano, a gente fez para 100 tweets. Então eu vou ter 400, né? Tweets, porque são 4 termos que a gente classificou. Então a gente pegou os 100 tweets, né? Depois daquela data, né? E até aquela data para trás, né? Ó, porque tá pegando hoje, né? Então de hoje para trás, tem Manaus, né? Então aquele Cincy lá é que eu vou, esses 100 eles vão ir, né? Até aquela data, não passa daquela data. Se eu pôr aqui 1 milhão, né? Se ele chegar até lá, ele não passa de 19/9/2020, certo? Ele para ali. Dá pra gente pôr uma data menor aqui e testar depois. De novo, né? Ó, veio aqui com todos os caracteres possíveis, né? Tem a classificação para eu poder saber, né? Qual tweet é qual, né? O amor, 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 perdão, 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 né? E daí por diante, certo? Aí, pessoal, voltando agora, vamos criar aquela bag of words lá, né? Vamos criar o nosso word vector, lembrando do que a gente fez no comecinho da aula e no final da aula passada, tá? Então, beleza, né? Vamos começar. Então, aqui só para ter uma ideia, ó, se eu fizer isso aqui, ó, para W, né?
de cada Twitter, né? No for, né? De cada Twitter, no range, né? De todos os tweets do meu data frame, tá vendo? Eu vou retornar aqui, ó, todos os tweets, eu estou guardando ele nessa desk aqui, tá vendo? Descrição. Então, eu estou criando, né? E essa desk aqui, ela está imprimindo uma por uma, né? É isso mesmo, ó, essa desk assim, cada uma aqui vai ser um tweet, certo? Só para ter uma ideia. Então, eu consigo percorrer ele e recuperar tweet por tweet no meu data frame. É assim que eu faço, né? Então, aqui tá, for W, né? Para W no range, né? No espaço de, né? Do número de tweets que eu tenho, cada linha, né? Na coluna tweet. Lembrando, né? Meu data frame eu posso acessar, né? Ou ponto, nome da coluna, né? Ou, né? Botando assim e entre aspas, tá? Sem o ponto. Lembrando aí, são as formas da gente acessar o nosso data frame, certo? Então, aqui estão todos os tweets que a gente coletou, amor, ódio e daí por diante. Da coluna, aí eu não estou pegando classificação, foi só para mostrar para vocês, porque a ideia aqui, ó, justamente é o que a gente faz aqui embaixo, ó. Eu vou usar um módulo de expressão regular, esse módulo de expressão regular, porque lá a gente fez com tokenização, mas tokenização no DataFrame já tem, né? Se a gente procurar na internet ali, se fizer uma programação orientada a Stack Overflow, né? A gente acha lá algumas implementações, mas eu não quis usar lá para justamente que eu queria usar algo um pouquinho diferente, né? Mas daria para tokenizar, eu teria que extrair, né? A gente até tem um que eu coloquei aqui, né? Que era a questão do Thiago, que eu até demonstrei outro dia. Vocês vierem aqui no Projetos Análise Colaborativa, na minha pastinha, eu fiz um para a gente quebrar os partidos, né? Então daria para eu quebrar, né? Você tinha as coligações, transformar as coligações em string, né? Que era uma coluna de coligações, transformava em string. Essas strings eu consegui armazenar numa lista, com essa lista eu consigo tokenizar, depois eu transformo em string de novo, né? Tiro os tokens, tiro os top words, tiro tudo, né? E volto ali para a coluna, né? Mas achei que ia dar muita ida e volta, e aí só para mostrar aqui usando expressão regular, né? Que ele obedece muito para quem trabalhava com Perl, se não me engano, né? PRL, usava bastante as funções assim similares ali, né? Eles falam, pelo menos. Eu nunca trabalhei com Perl. Certo? Então, o que eu vou fazer, eu vou gerar um texto limpo agora, né? Então, eu vou tirar, que lembra que eu falei, tem vírgula, tem ponto, tem carinha de feliz, né? Os emotion, né? Daí por diante. Então, tem uma série de funções ali do RE que eu posso fazer, né? Então, eu vou recuperar, né? Então, de novo, para cada tweet, né? Eu vou pegar, né? Passar eles todos pro lowercase, certo? Que a gente viu semana passada, que é uma boa prática. Acho que no dicionário, né? Eu deixei lá em cima na aula passada, tem um exemplo de dicionário, boas práticas para criar um dicionário. E aí, mesma coisa, lá a gente também tem essa ideia, né? Uma ideia é você trata tudo minúsculo, né? Porque você quer comparar palavras iguais, indiferente do maiúsculo e minúsculo. A gente poderia deixar maiúsculo, por exemplo, se você quer verificar se a pessoa está gritando, né? Então, se é o tio do Zap ali, ele escreve tudo em maiúsculo, né? Você fala, já é um cara mais bravo ali, mais nervoso, né? Já tem chance de ser fake news muitas vezes, né? Tem essas características, claro que tudo você tem que rodar aí uma série de testes, suposições, buscar para ver o quão verdadeiro é essa assertiva, certo? Então aqui, ó, remove pontuação, eu tô pegando tudo que não é letra, tá vendo? Tudo que não é letra, certo? E aí eu removo, ó, sub, né? Então subtraia tudo que não é letra. E aí, acho que, se não me engano, mas aí ele vai manter número, vai manter uma série de coisas. Ó, vou tirar todos os caracteres especiais, ó. Estou tirando todos os caracteres especiais. Isso aqui também é expressão regular para isso. Aqui eu vou tirar todos os números e caracteres especiais, todos os números, né, com caracteres, né? Acho que não tem caracteres especiais, aqui tem alguns também, certo? Mas rodando isso aqui, eu também dou uma limpadinha sem usar as funções do NLTK, certo? Manteve ainda algumas coisas, né? Não manteve. E aí, depois de percorrer tudo isso aqui, remover, né, os caracteres que eu não quero, eu vou criar, né, é hábito também a gente criar uma coluna nova no data frame, justamente para não perder, né, o histórico. Depois eu posso salvar isso no documento, não preciso nem me preocupar em ficar batendo o documento, atualizando. Então, eu já salvo numa coluna aqui chamada clean. Então, se eu olhar aqui, clean, ó,
certo? Ó, aqui, já, agora sim, eu assustei, né? Falei, poxa, tinha dado certo. Ó, removi todos aqueles caracteres que eu não quero, tá vendo? Aqueles abre, fecha, abre, 2 pontos, daí por diante, certo? Aí tem um detalhe, ó, eu removi os arroba, né? Então, se eu removo o arroba, eu já não consigo identificar o usuário, né? Como eu estou mexendo com o Twitter, pode ser interessante que eu mantenha um arroba, e aí vai da análise que você quer fazer. Eu deixei aqui justamente para lembrar desses detalhes, certo? Ó, o RT permaneceu, né? Então, se eu quero ver se o cara está retweetando, eu mantenho. Se eu não quero, eu venho aqui, eu posso incluir, né? Posso incluir RT, posso incluir... Ou posso ver se tem alguma biblioteca para Twitter, né? Alguma biblioteca ali, um conjunto de tokens, né? De stop words para Twitter, se alguém já tratou isso. Principalmente em português, né? Eu testei aqui a questão do... Como chama? Do FDS, né? Mas não tá em pauta aí nisso aí, pelo menos. Se FDS é fim de semana ou é o outro termo lá. Está tendo uma discussão no Facebook disso daí, né? E agora a gente vetoriza, né, pessoal? Vamos fazer o que a gente fez lá em cima para o nosso tweet, né? Então vamos aplicar. Aqui eu já criei meu data frame, né? Vamos percorrer ele então, né? Então para cada índice e linha, né? Que eu vou gerar lá do meu data frame, né? Eu vou pegar a classe amor, né? Então estou pegando, ó, se classe amor, meu iterator do meu data frame, certo? Que vai retornar um índice e uma linha. E aí eu salvo aqui na minha matrizinha aqui, certo? Eu vou salvar aqui numa estrutura similar a uma matriz, tá vendo? O resultado dessa interação aqui. Na verdade, eu tô pegando apenas o for index hold, tô pegando apenas o valor da linha, tá vendo? Eu não tô pegando nem o index, apesar de estar aqui, eu não estou pegando o index. Então, estou salvando apenas os meus tweets, os meus tokens lá, meus tweets, na verdade. Põe aqui nessa matriz e aí rodo, né? Agora eu tenho um documento similar aos documentos lá de cima, que eu tinha uma lista, né? Isso aqui é um list comprehension, né? Então, ele retornou uma lista, certo? E aí eu jogo essa lista aqui de novo, né? Para o meu count vectorizer, né? E ele vai gerar a ocorrência de cada palavra, né? Jogo para amor, certo? Jogo para perdão. Peguei só 2, tá? Porque senão ia ficar muito repetitivo. Então peguei amor e perdão, né? Então eu estou gerando aqui duas estruturas, ó. Uma estrutura com as ocorrências de amor, né? E uma estrutura com as ocorrências, né, de perdão, certo? Então, uma estrutura de vetores, né, de vectors, com esses duas estruturas de vectors, né, com essas duas classificações, tá? Que eu determinei lá atrás. Eu falei que esses twitters que têm amor, eles são identificados por isso. Na verdade, eu não estou falando nem positivo nem negativo, né? Só estou falando que contém a palavra amor, de certa forma, né? E aí a gente vai ver o que dá para fazer com isso, certo? Deixa eu ver se eu conseguir rápido, senão... aí eu vou, mesma coisa, pessoal, a frequência para o termo amor que a gente fez lá atrás, gera o dicionário, ó, das ocorrências, certo? Todos os tweets que tem a palavra, perceba que tem muita palavra para filtrar, certo? Tem muita palavra. E até, ó, já botei como tarefa, né, pesquisar como que eu removo essas palavras, né? Poderia remover já direto no data frame, né? Por exemplo, eu pego cada tweet e já removo elas no data frame. Então, para vocês darem uma olhada, eu achei lá a solução e tal, mas achei melhor deixar para pensar e para mostrar, né, o impacto disso aqui, ó. Tem muita coisa, ver, VHX, tem muita coisa que não vai filtrar, né? Você pode usar stop word aqui à vontade, que você não vai filtrar algumas coisas aqui, certo? Mas você consegue filtrar com expressão regular. Você pode fazer uma expressão regular de quando... E aquela questão, tem coisa aqui que é nome, né? Se eu pôr o arroba, né, de volta, eu posso também filtrar aqui e falar, não, isso é um nome, na hora de fazer a minha análise, eu falo, eu não quero para essa análise as pessoas que foram mencionadas, eu quero só a frase em si, por exemplo. Então dá para aí que eu considero como nome próprio, né? Existe esse tratamento também na processamento de linguagens naturais de você remover os nomes próprios, que no caso aqui são os tweets, né? E aí vai de acordo, né? Tem aí acordo com a análise. Faço a frequência por termo perdão, mesma coisa, certo? Verifico a total de ocorrência para as duas classificações, né? Que eu vou calcular a frequência.
Então, nessas duas, né, perdão e amor, são 1.834 ocorrências. E aí, a partir daí, ó, conto ocorrência amor, conto ocorrência padrão, perdão, né? E aí eu posso analisar, né? Posso analisar, né, uma frase aqui para ver um tweet onde ele se encaixa mais nesse tipo, né? Então, pus aqui, ó, perdão, mas amo muito tudo isso, né? Perdão, mas amo muito tudo isso. Faça a tokenização, transforme em token, né? A gente fez lá atrás com a frase que a gente entrou, certo? E aí jogo também aquela funçãozinha lá, né? Aquela iteração, né? Aquele for, para ver como ela se encaixa, tá vendo? E aí, mesma coisa, tento inferir, ó, perdão e amor, né? Tá certo? Tá nos dois, né? Não tá igual, né? Mas amo, né? 09, 03, né? Tudo isso. Então, aí eu posso tentar fazer uma análise para ver onde essa frase se encaixa mais. Se ela se encaixa em perdão ou se ela se encaixa em amor, certo? Aqui eu não consigo concluir muita coisa. Perceba, ó, não limpei lá, eu tinha posto a vírgula. Deixa eu dar o enter, que eu acho que isso aqui eu não dei enter para... Muda um pouco o resultado. E a vírgula. Aqui aplicando aquele algoritmo, né, de word vector por tweet para tentar tirar alguma, né, alguma conclusão, né? Odeio muito tudo isso. Muito tudo isso é muito genérico, né? Vamos ver se dá para tirar alguma conclusão aqui. Aí a gente tem que ver o que está analisando. Ó, o amo, né? O amo tá junto de amor, né? Então, meio que ele identifica por causa da palavra amo, tá vendo? Ó, eu não tenho a palavra amor, mas eu tenho a palavra amo, né? Os tweets que tem amor tem amo. Daí por diante, né? Se eu puser aqui, sou muito possessivo, ver se ele consegue associar com amor ou com, né? Posse tá ligado ao amor, tá vendo? Ele consegue. Não, e assim, a nossa amostra, embora tenha 400 tweets, é uma amostra pequena, né? Mas dentro desses tweets que a gente analisou, dá para tentar tirar alguma conclusão, né? Beleza. Aí, claro, né? A gente não é tão estatístico. Aí tem o cara que é estatístico, né? Tem o cara que é analista, tem o cara que está fazendo análise de marketing, né? Então a gente tem já as bibliotecas, a gente viu que tem a Gensim, então eu posso implementar uma análise mais elaborada disso aqui, incluir uma análise sintática, uma classificação sintática, incluir, né, a relação, fazer uma relação entre esses resultados, né, para ter uma conclusão, reclassificar, reinserir, né, então eu entro com isso, já insiro, né, tô fazendo o meu trabalho, só que a gente viu, né, nas aulas anteriores que esse tipo de trabalho foi viabilizado justamente pelo aumento do poder computacional, né? Então é interessante que eu use esses algoritmos estatísticos, né, esses mais avançados, que só são viáveis, né, devido ao alto processamento que temos hoje, né, para gerar essas saídas, né, não ficar analisando no olho, que ainda não está fácil tirar a conclusão, né? E aí só uma dica para vocês aqui, ó, deixei, se quiser a gente conversa depois, né? Então, implementar a remoção, né, da pontuação, né, dos termos inseridos. Então, você viu que lá, se a gente olhar lá atrás, que ainda tem ponto, ainda tem umas coisas, tá? Pensar numa função para generalizar a criação dos word vectors, né? Eu coloquei aqui só 2 casos, porque a gente está repetindo, então é só fazer a função ou criar um módulo, né? Você viu que a gente repetiu, né? Duas, né? 2 funções, né? Várias vezes, mais a do tweet. Então, nós temos 3 funções. Dá para fazer um módulo, né? Um módulo justamente para entrar no tweet, buscar isso daí, ou dado um tweet, né? Se vocês não tiverem aqui, lá, dado o texto, né? Aquele processamento do tweet, você rodar essas funções. E aí a gente viu que, né, usando aqui o mesmo código, dá para usar tanto para os dados do tweet e os dados que eu entrei, né? Porque eu modularizei, né? Eu transformei ali num texto, né? Num formato string. Né? Então, na verdade, trabalhar com string aqui já ajuda nisso. Tá bom para o brasileiro ler ou a token que poderia ser removido? Né? Para a gente tá legal, eu apliquei lá umas funçõezinhas, né? Umas expressões regular, mas para a língua portuguesa tá ok, né? Estou perguntando isso, que se vocês derem um rolezinho ali na USP aqui, não só na USP, né? Eu sei da USP porque eu fiz o curso lá também.
É um dos trabalhos, né, e também não só na USP, só procurar na internet que acha aí nas bases, né, um dos trabalhos é justamente gerar, né, essa alemantização, né, essa tokenização, essa normalização para a língua portuguesa. Você precisa de uma base de dados interessante, rodar, né, a ideia disso aqui é o que o algoritmo dê conta, mas de certa forma você tem que ter uma alimentação inicial, né, para esse algoritmo, para você gerar ali o seu modelo, né. E aí, a partir desse modelo, poder fazer essa classificação. Só um segundo. Cachorro, assim que começar a falar, ele late de novo. Tá? Aí vamos usar, então, pessoal, o Gensim, né? A gente fez na mão até agora para botar na cabeça, né, o que vai acontecer, senão fica ali no Gensim, a gente fica só falando, né? E embora seja difícil visualizar a parte estatística, né? Pelo menos dá um pouquinho mais de corpo aí porque a gente está falando, né? A ideia era mais essa também, né? E lembrando, né, a ciência de dados, isso aí não sou eu que estou falando, só estou falando que está gerando muito profissional aí que só está aplicando, só está usando Python, né? Só está usando Python, as funções do Python, mas não entende exatamente o que está acontecendo. Então é muito importante aí, quem quiser seguir nessa área ou está vendo uma oportunidade aí, né, correr atrás desse conhecimento estatístico, tá? Sem ele você vira um usuário aí, e o mercado de TI, embora esteja muito aquecido, né, eu tenho visto aí muita notícia de que estão baixando muito os salários, né, em função disso também, né. Se você se torna um profissional que é mais, só aplica modelo, né, só usa funções, né, a empresa acaba te remunerando, não acho justo, acho que todo mundo tem seu espaço no mundo e deve ser bem remunerado, né, pelo menos com aquele mínimo ali, né, para ter a dignidade, né, uma dignidade mínima, né, mínima aceitável, né, não só mínima satisfatória, né, não só mínima naqueles padrões que a gente conhece, certo? Mas a realidade é essa, né? E aí a gente nunca sabe o futuro, de repente tem um grande corte aí, ou muda, né? Se muda aí a linguagem, se muda a abordagem, né? Se você conhece o que está por trás, você consegue depois aplicar nas novas ferramentas que aparecem, tá? Essa é a minha opinião, pelo que eu tenho visto aí nas últimas semanas, certo? Últimos meses, mas últimas semanas tem saído muita notícia, tá? Então, o GSIM, lembrando, ó, tá aqui a gente vai usar o Doc2Vec, tá? A gente usou na aula passada, eu não lembro qual que foi, mas o Doc2Vec, ele tem você tem o Word2Vec, o Doc2Vec, e tem o que a gente usou a semana passada. O Doc2... Ah, não, a gente puxou uma biblioteca deles, né? A gente pegou a biblioteca do Wiki, né? A gente puxou lá, que nem a gente fez ali para aprender a NLTK, que a gente baixou os livros, né? Nós baixamos a biblioteca lá dos primeiros 1 bilhão, acho que 1 bilhão de bytes, né? Ou 1 milhão de bytes do Wikipedia, né? Só que aqui a gente não vai usar essa base, a gente vai usar a nossa base, né? A gente quer dar uma olhada nos tweets brasileiros, né? Tentar começar a gerar a nossa base, né? Mas já tá dada a dica que não é assim que você gera, não é só assim que você gera, né? Você vai gerando, vai treinando, vai observando, vai respondendo, né? Vai corrigindo, daí por diante. Mas para fazer uma base inicial, então o Doc2Vec, ele vai ser um módulo que ele consegue fazer essa identificação e ele é um pouco melhor que o Word2Vec, porque ele consegue pegar o texto, ele olha parágrafo, ele olha pontuação, ele olha uma série aí de questões, tá? Que o Word2Vec acho que não faz isso, ele só vai palavra a palavra, ele também é bem avançado, mas são aí os dois módulos aí do Gensim para isso, tá? No caso do tweet, talvez não faça muito sentido, mas vamos pegar um mais elaborado só para ver o que acontece, já que o tweet não é escrito, né, da mesma forma, o ideal seria um tweet2vec, né? Não sei se tem, boa pergunta, tá? E aí o tag document, que ele vai taguear, ele vai marcar, né, esses dados, né, como 1, 2, 3, 4, 5, eu vou rotular eles para depois eu conseguir passar esses rótulos para as minhas funções, tá? Então, de novo, né, tweet docs, né, passo aqui, ó, já estou fazendo os tags, né, a partir do que vai gerar aqui, e vou pegar ó, o meu data frame lá de trás com todos os meus 400 tweets que nós levantamos, certo? Esse clean aqui, ele já elimina algumas coisas do data frame também, se não me engano, elimina espaço, né? Tinha bastante espaço, né? Então já estamos melhorando, né? Aquela análise
anterior lá, já dá para melhorar, dá para vocês aplicarem o que a gente está mexendo aqui lá em cima, para ver se melhora a nossa saída lá. Por isso que eu deixei também, né? Eu fui vendo, vou deixar perfeito, né? Ah, não, vamos deixar vocês fazerem um pouquinho também, mesmo porque é para analisar isso, vai de acordo, né, do que cada um quer analisar. Espaço em branco, provavelmente ninguém quer, né? E ele elimina também ó, algumas pontuações. Se a gente olhar aqui, ó, todo aquele trabalho de expressão regular, tokenização, daí por diante, né? Ele já fez, né? Tokenização não, normalização, ele já fez alguma coisa aqui com o clean, tá? Já pegou alguma coisa aqui, já tirou bastante símbolo. Então, aquela expressão regular gigante, né? Talvez a gente nem precise usando o clean, tá? Então, mais uma dica aí para você limpar, vocês limparem os seus dados. E aí ele vai gerar ó, uma lista, né? Esse tag TextDoc é uma lista de tag documentos. Então, da mesma forma, né? NLTK, que tem o corpus, né? O pandas, né? Que tem as séries, que tem o data frame. Aqui eu vou ter um tag de documento, né? Que ele vai retornar aqui uma lista de tags de documentos, né? E aqui eu estou tagueando, né? Então, esse tagged aqui, ó, tag de documento é justamente o que gera esses tags aqui, ó. Então, tag 0, meu tweet, né? Então, uma lista tag tweet, né? Words igual, isso aqui é a classificação que ele está colocando. Eu acho que aqui não foi, né? Eu não passei a classificação, não lembro agora, deixa eu ver. Eu acho que está tudo aqui, vamos ver. É só o tweet mesmo. Eu passei só o df tweet clean, ponto, pega cada documento, depois a gente vê aqui, se não me engano, e doc. Agora eu não lembro se ele passou só aquela coluna tweet, né? Ou se ele passou ou se eu tinha limpado esse data frame. Eu acho que está tudo aqui, a gente consegue recuperar depois tudo, ele só está mostrando aqui o que eu destaquei, provavelmente. Depois a gente verifica, tá? Ah, porque ele está fazendo a rotulação, então ele quebrou em tokens, né? Então ele já conseguiu aqui quebrar também, não tem data. Mas depois a gente verifica aqui, pessoal. Agora eu estou com essa dúvida, certo? Como que a gente pegou só a parte que interessava aqui, tá? Final de ano, a cabeça já não funciona. Mas fica uma coisa aqui para a gente verificar, tá? Que coisa depois a gente vê. Mas o importante aqui que eu gerei é isso, tá vendo? Ó, todos os meus tokens, certo? Aí vou gerar meu modelo, ó, com o doc2vec, né? Então, configuro aqui, ó, o tamanho do vetor, né? Para determinar quantas dimensões serão incluídas. Estou fazendo um vetor de 64 dimensões, tá? Que eu vou contar, eu vou fazer interações de 1 a 20, tá? Então, isso aí vai do modelo, né? Que aí vocês têm que ver ali na documentação, né? E de acordo com o que vocês estão analisando, quais parâmetros, quantas vezes vocês vão ter que iterar, né? Para gerar aquele lance da aprendizado de máquina ali. Você vai gerando, testando, né? Gerando e formando ali para criar as regras, certo? Eu posso também, pessoal, além daqueles parâmetros, né? Setar, por exemplo, a quantidade, né? Então, epochs aqui é o de 1 até 20, né? E eu posso também, ó, escolher a quantidade de processadores que vão trabalhar nisso, para ir mais rápido, mais devagar, né? Então, também isso. No caso, eu deixei o padrão, se não me engano, é 1, né? Mas ele pode trabalhar aqui, ó, por exemplo, com 8 processadores, tá? E a janela, né? A janela que ele vai analisar dessas palavras, né? Então, lembra que eu falei? Você vai fazer uma análise, né? A nossa análise lá em cima não está considerando isso ainda. A gente poderia plotar aqueles dados lá que a gente calculou lá atrás e depois ver por cálculo de distância, né? Ver visualmente, né? Que lá é 2 dimensões, né? Ou depois calcular a distância entre esses pontos, né? E aí a janela vão ser, dada a minha palavra que eu estou analisando, as palavras periféricas a ela, né? Como que eu vou fazer essa relação? Então, estou montando essa relação aqui, se não me engano, para 64 dimensões, certo? Que isso é muito feito, né, nas ciências sociais também, né? Não só lá, mas quando você faz a análise de correspondência múltipla, né? A sua análise ela não dá só 2 dimensões, ela dá 20 dimensões, 5, o seu algoritmo faz isso, né? Uma série de dimensões, e aí você vai fazer uma redução, depois uma redução linear, se não me engano é redução algébrica, certo?
que é o equivalente a você pegar aquela forma e fatiar, fazer uma fatia dela e pegar aquele plano que você fatiou. Então, você pega um plano dessa análise para facilitar, né? Para você depois poder plotar num gráfico e poder calcular, por exemplo, essa distância. Não que você não possa, né? Quem estudou álgebra linear sabe que a gente consegue fazer os cálculos, mas não consegue visualizar muitas vezes, certo? E aí, a parte de álgebra que eu confesso que eu também tenho que estudar bastante, tá? Tenho que seguir os meus conselhos. Então, gero o meu modelo, né? Lá em cima foi só para descrever, ó. Estou gerando de novo, certo? Passo, né? Então, instanciei o meu modelo, vou passar o meu tweet docs, né? Aquele tag, né? Aquela vetor de tags, né? De tag documents, certo? Ele aceita aqui. E aí, boto ele para treinar, tá vendo? Estou treinando aqui o meu tweet docs, né? Com o total de exemplos, ó, o total do meu corpus, né? De tokens do meu corpus. E, né, até, epochs é como se fosse até o intervalo ali, né? Até o final do meu modelo. Então, eu estou treinando aqui o meu modelo inteiro, né? O professor Rafael, na aula de Machine Learning, comentou, né, que geralmente a gente não passa a amostra inteira, né? Você guarda uma para depois validar, verificar. Então, a gente pode fazer essa brincadeira aqui também, ver se a gente consegue identificar depois quais que são as frases. Só que aqui eu ainda não estou classificando, eu só estou querendo pegar aquela relação, né? Se ele está conseguindo, tirando umas de amor e testando com amor, se ele consegue ali encaixar, por exemplo, eu posso tentar, né? Mas não é do meu interesse aqui, porque eu só quero gerar, né, aquela relação entre as palavras, né? Faço minha Opa, volta. Então, aqui, a partir daqui, ó, eu já gerei meu modelo, né? E aí, agora eu já posso começar a verificar algumas coisas, né? Então, eu posso fazer um iterator aqui e verificar, ó, no meu dado, né? As minhas palavras do clean, né? As minhas palavras que eu limpei lá, o meu token, né? Visualizar, ó, os word vectors aqui, ó. Eu já consigo visualizar os vetores que ele gerou, né? Que vai ser esse aqui, ó. Inferir, né? Eu consigo inferir esses vetores dados os tweets que eu gerei lá, tá vendo? Eu quebro aqui, ó, split, né? Eu tô quebrando nas palavras, né? E ele consegue gerar aqui, certo? Eu consigo gerar uma lista, né? De word vectors, né? Então aqui, ó, eu posso pegar meu tweet vec, passo para eles, pego o meu NumPy, ó, brincando com o NumPy, falo que eu vou gerar um array com isso e convertendo numa lista, tá? Dessa lista, aí eu posso começar, ó, posso mandar, ó, isso aqui é isso aqui, tá vendo? Eu posso converter tudo isso numa lista e guardar agora no meu pandas. Então eu venho aqui, ó, df tweet to vec, né? Vai ser o nome da coluna que eu estou criando. E marco aqui, ó, que eu quebrei o meu NumPy aqui, ó, quebrei o meu tweet do to vec, né? Em arrays. Se eu olhar aqui no final, eu tenho arrays, né? E aí tá tudo indexado, né? Tá tudo andando junto ali que a gente analisou. Eu tenho aqui, eu já posso guardar esses vetores para depois recuperar eles, né? Não ter que calcular de novo e fazer minhas análises junto com a NLTK. Não, a NLTK não trabalha com isso, mas junto com outras funções, certo? Então, eu já posso aqui montar meus módulozinhos. Eu não preciso rodar toda vez o meu modelo, né? Ou, né, mantenho. Eu posso salvar esse modelo também. Tem uma forma de salvar esse modelo, certo? Eu posso recuperar aqui, ó, só para visualizar, né? Então, aqui, ó, esse aqui é um vetor de uma palavra, da posição 0, né? Se não me engano, aqui vai ser amor, não tenho certeza. Então, posso recuperar esse vetor, é esse que eu salvei lá, né? Eu posso pegar o vocabulário, ó, meu model.wv vocab, né? Então, eu consigo recuperar o vocabulário da minha né? Todas as palavras. Vocabulário são todas as palavras do meu modelo, certo? Aqui, só para mostrar que, ó, eu tenho a função vocab recupera todas as palavras, né? Mas se a list, né, que me forneceu essas listas, mas aqui eu consigo visualizar todas também, ó, ponto vocab. O formato dele, que é um Gensim Models, que é de vectors.vocab, né, similar aos outros módulos que a gente lidou. Então aqui eu também consigo todas as palavras. Vê que tem muito lixo ainda que a gente tem que limpar, mesmo dando clean, mesmo tirando. E eu já fiz uma pré-limpeza, né? Eu estou trabalhando sempre com o mesmo data frame até aqui embaixo. Então ele já foi limpo de novo, daí por diante, né?
Eu consigo buscar, ó, no meu modelo uma palavra também, pela palavra, ó. Então tá aqui, ó, consegui, né? Dá para pegar aqui, ó, obrenões, não, céu, ó, terra, por exemplo, consigo o vector do terra. Tá vendo? Então tem aqui os valores. Consigo plotar, fazer um scatter plotter, né? Só que tá bem ruim, né? Então, para plotar ele, tá vendo? Eu recupero aqui meu vocabulário, ó, por isso estava mostrando o vocabulário lá em cima, né? Recupero o meu vocabulário, faço uma redução, tem uma função lá, tem um módulo do sklearn que chama PCA. PCA, se não me engano, é plot. Cadê? Eu tinha posto o nome. É engraçado, eu ponho e esqueço onde eu pus. Não é plot, desculpa, é a função lá de redução algébrica, tá? Onde eu pus? Depois vai aparecer aqui, a gente vê. Então, eu vou fazer uma redução algébrica, certo? Aqui, em 2 dimensões, tá vendo? Componentes 2, certo? Esse fit transform é a redução que eu estou fazendo, né? Instanciei aqui o PCA, estou fazendo aqui o fit transform X é o meu vocabulário, ó, peguei todo o meu vocabulário, as matrizes, né? Então, peguei lá todas aquelas matrizes lá em cima, que estavam lá em cima, todos aqueles vetores, e aí aquilo que a gente viu, ó, posso pegar, passar os dados, tá vendo? Posso pegar as coordenadas, posso pintar os nomes, né? Então aqui eu estou pintando, ó, annotated, pego, ó, result I0, result I1, né? Então eu estou pegando aqui nome, e se não me engano, posição, agora eu não lembro, certo? E aí eu ploto meu scatter plot aqui. Só que tá vendo, ó, tá muito difícil de ver, né? É muito dado, né? E eu não limpei também, mas já consigo avaliar alguma coisa aqui, ó, mais brasileiro, hospital, tenho, né? Tem um conjunto de palavras aqui periféricas que eu consigo analisar. E aí eu pus um exemplo, né? Só para melhorar aqui com o Plotly, né? O Plotly é uma outra biblioteca, ela é uma biblioteca free, só que essa empresa tem alguns materiais pagos, mas para o que a gente precisa, tanto para pesquisa quanto para trabalho, né? É gratuito, certo? Aí é sempre bom verificar ali os limites da utilização, né, disso aqui, caso você tenha que postar alguma coisa. Faço aqui minhas instâncias, né? Separo aqui o similar ao que fiz lá em cima, ó, separando o vocabulário, rodando, ó, a redução linear. Eu tinha escrito PCA, o significado em inglês, depois a gente acha, certo? Põe num data frame, né? Ele trabalha com data frame aqui, ó. Acho que ele não trabalha com data frame, pois data frame, só para ver, ó, eu quebrei aqui num data frame, ó, com as coordenadas e as palavras, e aí eu posso passar para ele e gerar um gráfico um pouquinho melhor. Deixa eu dar Enter aqui em cima, senão vai dar ruim. Certo? Então, depois vocês dão uma olhada aí, dá uma pesquisada, certo? Eu consigo setar aqui, ó, umas variáveis de... Esse mark dict aqui é para deixar mais bonito, eu insiro uma série de pontos a mais. Isso, boa, Rafael. Análise de componentes principais, principal componente análise. Tava faltando o nome aí, que se não me engano é ligado é justamente a análise multivariada, né? Que vai ser ligado a... Eu não sei se a análise fatorial é classificada nisso, mas é você quebrar, né? Você quebrar o seu, aqui no caso o corpus, os seus tweets, em fatores, né? Depois me corrige, né? Você vai ter uma série de fatores, e aí depois você ficar... Essa redução é justamente para fechar correlacionar esses fatores e fechar as dimensões. Eu posso ter falado um pouco de besteira aí no meio, mas é mais ou menos essa é a ideia, um pouquinho. Ah, perfeito. Bem lembrado. E aí eu consigo jogar aqui jogar aqui no Plotly, né? Depois vocês dão uma buscada. E aí já melhorou um pouco, né? Ó, tristeza, termos, ó, já é um gráfico. A grande vantagem do Plotly é que ele é interativo. Então eu já consigo brincar. O que é isso aqui, ó? O que é essa baguncinha aqui, ó? Ele já amplia. Eu tenho minha, vai, esse, ó, tá vendo? Ó, muita palavra que a gente vai ter que determinar como tratar, ó. Foi, gente, todos. Então tem muito ST, ó, entrou letras, né? HTTP. Então tem que fazer essa limpeza, é algo a se pensar aqui. Mas eu já consigo fazer algumas relações, né? Então se eu pegar aqui, most similar a amor, foi o que eu falei, ó. No nosso, né? Nos nossos Twitter, deu meu, com 009, né? Depois me, eu. Então, ou é meu ou sou eu, né? Tá meio triste aqui, né? Pelo, agora, né? Ansiedade, né, gente? Então, Deus, né? Melhorou um pouco aí, né?
Ajudem, né? Ó, melhorou também, todo, quer, comigo, né? Dependente da religião, né? Positivo. Comigo, né? Já tá um pouco melhor aí também, né? De companheirismo. Então dá para você começar a tentar, né? A identificar aí, vai na frase e ver se realmente o significado quando põe amor, né? É isso, né? Se a gente pôr perdão ali, né? Aí disso ficou Marcelo Freixo, sei lá por quê, né? Artistas, Michele, né? Então tem que dar uma olhada, né? Pode ser que está inserido nessa discussão política aí, né? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Covid, acho que nem aparece, que ele apagou, né? Não sei porque não aparece, porque tinha lá em cima, provavelmente alguns filtros aí deu uma bagunçada, mas dá para brincar. Então, essa é a parte legal, né? E aí, para fechar, né? Dá para usar aquele doesn't match, mas lembrando, a gente treinou, né? Então, esse aqui não tá perfeitão, né? Mas aqui, se eu pegar perdão, amor, paz, tristeza e ódio, né? Ele separou tristeza, né? Aí não sei porquê. Aí tem que pensar, se eu pôr carro, será que ele identifica, né? Que não tem nada a ver, aqui é um sentimento. Olha, ele tira amor, né? Então, ele consegue fazer essas análises, né? Mas agora é a gente treinar o nosso Twitter, né? Ele tira justamente o amor. Então, perdão, paz, ódio, né? Vamos tirar paz, que não é um sentimento, né? É um sentimento, mas não nesse sentido, né? Realmente ele não gosta de amor aqui, né? Mas tem esse lance, a nossa amostra é bem viciada. A gente buscou amor, ela tem muita ocorrência, né? Então, usar a palavra amor, talvez, né? Mude tudo aqui, porque a frequência dela deve ser muito, perdão, paz, carro e ódio. Já melhorou um pouco, né? Se eu pôr perdão, carro e ódio, perdão, paz, ódio, né? Tirar ódio, né? Perdão, esperança, eu sei que tem nessa amostra. Aí, tá vendo? Já melhorou um pouco, né? Sentimento positivo, negativo, aparentemente ele tá conseguindo. Deixa eu ver se não é pela ordem, né? Aconteceu isso uma outra hora. Exatamente, ó, ele conseguiu aí, de alguma forma a gente separou sentimento positivo de negativo nesse caso, né? Aí cabe fazer todos os testes, né? E para finalizar, né, a gente pôs tudo a gente consegue, ó, o próprio modelo aqui, ó, a gente pode salvar isso aqui num arquivo, certo? Eu salvei num TXT. Se a gente olhar aqui, e-mail TXT, certo? Tá aqui. Eu vou finalizar, pessoal, porque o Rafael preparou alguma coisa, quero ver se ele quer falar. Se ele preferir deixar para uma síncrona ou para se comunicar, aí vocês ficam abertos para perguntas. Eu falei um pouco rápido, porque é tudo conceito que a gente viu, né? E a ideia era aplicar, mostrar a aplicação. E aí é importante que vocês abram, né? Os links, né? Abram o notebook, né? E comecem a tentar entender e interagir, né? Mexer nesses dados para ver o que acontece. Isso aqui é só uma primeira, né? Uma primeira bem bruta mesmo, né? Primeira tentativa de análise aí, tá? Para o próximo curso vai estar mais bonito, certeza. Então Rafael, se você quiser falar algo, fica à vontade. Bom, Desculpa. Oi. Desculpa. Felipe? Por ter demorado, era para ter sido mais rápido. Jamais. Não. Eu não vou prolongar muito aqui não também. Em 5 minutinhos eu vou dar uma geral para dar uma animada em quem gostou do tema. Claro que o professor Felipe explicou aí com muito conceito, muita propriedade em cima de tudo, né? Tá muito bem explicado, com exemplos bem legais. Só que tem algumas outras coisas que a gente pode fazer e que é legal conhecer, né, algumas técnicas, algumas bibliotecas, e não ficar preso, né, a sempre a mesma biblioteca, sempre a mesma estratégia e assim por diante. É interessante explorar. A própria análise de dados pede isso, né, que você explore não só os seus resultados, mas que você explore as técnicas. E a gente viu aqui que a maioria das vezes o nosso maior desafio é preparar o nosso conjunto para ser submetido a um algoritmo. O algoritmo acaba sendo bem fácil. Então tem muita coisa que dá para conhecer e a gente pode partir desse princípio aí para tirar grandes análises. Só compartilhando a minha tela com vocês aqui, eu não vou aprofundar muito, eu posso fazer um vídeo, colocar como assíncrono depois, para a gente não perder muito tempo. Mas tem um arquivo que eu deixei aí, ó, que é o classificador Twitter, né? Lá junto com o nosso DeepNote, onde tem uma apresentação, na verdade, de uma biblioteca chamada TextBlob. A TextBlob
ela é uma biblioteca que está ganhando muito espaço nas análises, ela é muito simples e fácil de ser utilizada, e ela permite que a gente faça chegue a algumas conclusões bem rápidas, né? Como, por exemplo, basta que a gente importe ela aqui, né? From Text Blob, importe a classe Text Blob, né? A gente já viu como que é o módulo, o pacote que a gente trabalha. E dentro do Text Blob, assim que a gente cria uma instância com uma sentença ou um texto qualquer, nós temos aqui, por exemplo, a possibilidade de já fazer a lematização, ó. Tem o texto, né, que ele foi submetido se transformou num objeto do tipo text blob, o avião vai flying longe. E aí, só porque a gente tem essa limitação da língua, que quase tudo é feito para trabalhar com língua inglesa, né, então a gente tem mais facilidade para trabalhar com textos em inglês. Só para mostrar aqui para vocês o nosso terceiro índice 3 aqui, nossa quarta palavra da nossa sentença, é o flying. E se a gente tenta fazer a lematização aqui, ó, do índice 3, né, 0, 1, 2, 3, texto.words, palavras do meu objeto texto, na posição 3, eu vou lematizar e vou indicar que ele é um verbo, ele já reconhece aqui, ó, e faz a lematização para a gente com uma linha só. Então o Text Blob, ele tem umas possibilidades bem legais da gente trabalhar. Aí você pode verificar todas as palavras que tem dentro da sua sentença. Ele já fez a tokenização automática, tá vendo? A gente nem pediu para ele fazer a tokenização, ele já fez. Aí ele consegue fazer, por exemplo, uma frase em inglês aqui, ó. When I went out, I found out my love. Então, utilizando todas as palavras, né, os tokens dessa sentença aqui, a lematização ela é feita de forma bem direta e automática aqui, né? Para lematizar só os verbos eu coloquei, mas poderia ter colocado substantivos com o N também, ou os advérbios, os preposições, enfim. Basta eu trocar esse caractere aqui, indicando o que eu quero. Mas ele já consegue fazer a identificação do que é, por exemplo, o went, que é o verbo to go, né? Só que no passado, e ele já reduz já para a forma original, né? Ó, to go. Aí ele tem o find, que era found, mas ele transformou aqui em find. Então ele faz já um pré-processamento bem direto e bem fácil da gente trabalhar. Ainda a gente tem uma correção, né, automática. Eu escrevi uma frase aqui, ó, I have good spelling, mas está totalmente errado, né? Então I have, está faltando um E. Tem um O a mais aqui. O spelling também não está legal, está faltando um L dobrado. E só utilizando aqui, ó, o correct, né, o método correct, ele já faz para a gente a correção automática, ó, I have good spelling, e deixa certinho para a gente trabalhar. Isso daqui é muito útil onde? Bom, se você está capturando informação da internet, por exemplo, como nesse API do Twitter que a gente acabou de conhecer com o Felipe, muito provavelmente vai vir muito typo, né, vai vir muito erro de escrita. Então, é muito importante que você faça um pré-processamento completo para ter qualidade na sua análise. E com o Text Blob, é uma biblioteca que traz muita facilidade para isso, né? Ele faz contagem de palavras, então a gente consegue verificar também a frequência de algumas palavras. A gente pode fazer uma ordenação de tokens pela contagem, simplesmente utilizando o word counts. Ó, texto.wordcounts, e coloco a palavra que eu quero, ou cada um dos tokens pode ser submetido a esse word count aqui, para a gente ordenar, fazer um ranking de palavras mais frequentes. Ele pode ser case sensitive também, né? O tudo estava minúsculo, foi encontrado 4 ocorrências no texto, quando tudo parecia longe, o horizonte sumiu com tudo, aí fez sentido, tudo, tem mais tudo para frente. Tudo é tão igual agora, então uma filosofia aí, né? Eu posso fazer a identificação via case sensitive também, considerando, né? E aí ele encontra que tudo maiúsculo é apenas 1 e tudo minúsculo ele vai indicar para mim. Opa, peraí que eu preciso carregar aqui, né? 3, né? Então tem 3 tudos minúsculos e um tudo maiúsculo. Ele identifica sentenças também, então ó, basta que eu coloque para cada sentença no meu texto, né? Texto.sentence. Ele já encontra o que é sentença, ele já sabe onde começa e termina cada sentença. Aí eu posso indicar, ó, sentença start, sentença end, e ele vai trazer para mim qual é a posição, qual é o caractere que ela começa e que ela termina, cada uma das sentenças.
Se você tem um texto grande que você precisa processar, isso daqui ajuda bastante, né? Fazer a quebra de sentenças. Vamos lá. Descendo um pouco mais aqui, o Text Blob, ele permite que a gente faça uma classificação ou uma análise de sentimentos, como a gente costuma chamar, bem mais fácil também. Basta que a gente invoque aqui, né, ó, o nosso classificador. E no caso, a gente tem um Naive Bayes aqui, mas não precisa ficar preso ao Naive Bayes, existem outras possibilidades. Basta que você acesse a documentação do Text Blob, que tem outros modelos lá de classificador. O Naive Bayes, como a gente viu lá na aula de Machine Learning, ele é bem ingênuo, né? Ele não trabalha com problemas não linearmente separáveis, então problemas de curvas, né, de parábolas e assim por diante, ele tem um pouco de dificuldade, ele é mais para dividir em dois grupos, né? Por exemplo, bom e ruim. Tem até um conjunto aqui, né, já de treinamento que eu inseri. Eu amo Coca-Cola, o filme foi muito bom, que alegria te ver, todos sentimentos bons, como se tivesse, por exemplo, tweets aqui ou postagens, enfim. E aí a gente tem aqui sentimentos ruins, como não como isso nunca mais, estou cansado, não aguento mais, meu chefe é horrível. Óbvio que isso daqui foi criado antes, né, do Instituto Federal, Cocão, então fica tranquilo, não é de você, tá bom? E aí, ó, invocando o nosso classificador, construindo um objeto aqui, eu acho que eu tinha um problema com o meu antigo chefe, não é possível, porque eu coloquei de novo aqui, não, eu odeio meu chefe, vamos deixar claro, não é o Cocão, né, vamos deixar, fica, não é o Cocão. E aí, quando eu testo aqui, ó, eu odeio o meu chefe, fazendo uma classificação sem indicar, tá vendo, se é um sentimento bom ou ruim, ele traz para mim uma classificação bem rápida, né? Olha que tranquilo que foi construir um classificador utilizando o Naive Bayes com a biblioteca Text Blob. Enfim, com isso daí, fica fácil da gente utilizar aquela API do Twitter, fica fácil a gente carregar um arquivo de texto e simplesmente inserir nesse conjunto de treinamento as nossas sentenças com os sentimentos que tem aqui na frente. E é isso que está descrito aqui abaixo, né? Ó. Por meio dessa biblioteca do TweetPy, que o Felipe mostrou para a gente agora, tem até um tutorial aqui, ó, para quem quer conhecer a biblioteca, para quem quer conhecer essa estratégia de utilizar a API do Twitter e assim por diante. Tem um tutorialzinho aqui que explica certinho tudo que você tem que fazer, tudo que você tem que habilitar. Olha lá, criar o acesso para desenvolvedores, que é aquilo que o Felipe falou, que é um pouco chato, tem umas perguntas chatas. Tem um tutorial explicando perfeitamente tudo que você precisa fazer aqui. Então tá autenticado, tudo isso que a gente já viu. Tem um termo de busca amor aqui que a gente já havia feito. E olha só que legal. Uma das primeiras coisas que a gente já pode fazer é assim que a gente tokeniza o resultado de um Twitter, a gente pode fazer a normalização dessas informações, a gente pode utilizar o Stop Word Removal, né, em português aqui para a gente, lá do NLTK, para remover os stop words, se a gente buscar aqui, ó, em português, o que a gente tem, né, ó, os stop words que não vão trazer significância para a gente, que é o D, A, O, Q, E, do, da, e assim por diante. Claro que eles não vão trazer nenhuma informação semântica, eles estão só ligando palavras importantes e assim por diante. A gente já falou sobre isso também. Vamos comentar aqui mais uma vez. Então, eu consigo fazer a captura de uma informação, remover esses stop words e aí ter, então, um texto que é chamado texto limpo aqui, né? Ó. Então, eu tinha um tweet lá, né, ó, do Vic Match aqui, que é Young, vamos jogar um jogo, bora. Beleza, então eles estão aí até numa discussão, né? E ele já faz, ó, tokenização, stop word removal, a gente poderia até fazer o pontification para remover os pontos e as vírgulas, como o Felipe fez ali com a gente, mas é bem rápido, né, para a gente conseguir utilizar essas bibliotecas. E aí, uma das primeiras coisas que é bem interessante que a gente pode fazer é, por exemplo, construir uma nuvem de tags. Se você faz buscas de twitters aí com um determinado sentimento, como amor, por exemplo, você pode utilizar a biblioteca Word Cloud, e na Word Cloud basta que a gente crie um objeto aqui, né, o Word Cloud, aí eu coloquei o font size máximo de 200, ele tem uma largura de 1280 por 960, e eu vou gerar a partir dos tokens que estão lá no meu texto limpo. Esse texto limpo é o que está apresentado aqui acima, essa lista, né? Então eu acabei de
pegar esse daqui e fiz uma string, esse daqui só está fazendo uma string, tá? Eu poderia colocar outra coisa ali, outra frase qualquer, mas eu só estou transformando essa lista de tokens em uma string. Feito isso, então, é o nosso pyplot de sempre aqui, né, o matplotlib, e aí eu crio a figura, eu vou plotar um tipo emShow com o word cloud que eu acabei de construir, que é uma imagem, né, na verdade, uma imagem show do word cloud que eu acabei de construir, dou um plt.show e eu consigo já transformar isso daqui numa nuvem de tags a respeito do sentimento que eu acabei de buscar no Twitter. Na verdade, esse daqui está trazendo um tweet só, né, para não ficar muito confuso e grande, eu fiz a nossa busca aqui, ó, cadê? Para trazer apenas um item, né? Então lá no nosso cursor tá items 1, mas eu poderia fazer isso com muito mais. E aí, só para mostrar então o uso da TextBlob, se a gente tem aqui um conjunto, né, como o Felipe fez lá para gente, um conjunto de palavras que são sentimentos, ou que a gente já começa a chamar de classes, né? Amor, ódio, revolta e perdão. Eu faço uma busca, então, no Twitter, e estou capturando aqui 10 tweets a respeito dessas classes aqui, né? Então, para cada termo na meu array de termos de busca, eu vou buscar os tweets deste ano, mais recentes aqui, construo, então, um data frame, tá duplicado aqui, porque aqui ele é completo e aqui não, deixa eu só comentar aqui para mostrar para vocês, só para a gente ter uma ideia. Então, olha lá, tem o nome, localização, data, tweet, tudo aquilo que o Felipe mostrou para a gente. Vamos deixar só o que é interessante para a gente aqui, ó, que no caso é o tweet e a classe, né? Então eu tenho aqui, ó, o texto e a qual classe ele representa, qual o sentimento. Então eu tenho alguns sobre amor, eu tenho alguns sobre perdão, alguns sobre ódio e assim por diante. Eu tenho o texto e a classe. Bom, com isso a gente pode voltar para aquele exemplo que a gente acabou de mostrar ali acima, né? Ó, construir um naive Bayes dentro do TextBlob aqui. E o nosso conjunto de treino nada mais é do que esse data frame que a gente está vendo aqui, ó. Esse data frame que tem o tweet e a classe, ele vai servir para a gente como uma lista de treinamento. Então eu fiz aqui, ó, peguei os valores, fiz um toList para construir uma lista, né, desses textos com essas classes, e ele vai servir para a gente como se fosse esse conjunto de treinamento aqui, ó. Volta um pouquinho para a gente dar uma conferida. Aqui, ó. Então eu tenho uma lista, né, com vários elementos de duas dimensões, é uma matriz, né, a gente entende assim. Então eu tenho aqui a frase e eu tenho a sentença, perdão, e eu tenho aqui a classificação. Do mesmo jeito eu fiz isso lá, só que lá eu estou chamando de tweet e classe, né, ó, vamos lá. Aqui, tweet, vírgula, classe, vou transformar isso para uma lista, e quando eu faço isso, vamos ver o nosso conjunto de treinamento, como é que fica aqui, ó. Olha lá, opa, cadê? Aqui ele apresenta diferente do que ele apresentava no meu Jupyter, mas ele tá aqui, ó. A gente tem a frase, vírgula, a classe, né? Tem a sentença, e aí, vírgula, opa, peraí, tem que ir um pouco mais. Vírgula, lá, a classe. Então a gente tem aquele mesmo tipo lá de conjunto de treinamento. E com esse conjunto de treinamento, então, a gente pode criar o nosso classificador aqui na Naive Bayes, utilizar o conjunto de treinamento para colocar ele aí para construir o modelo de treinamento, e por meio do método classify, a gente coloca uma sentença aqui e descobre que tipo de sentença ou qual sentimento que essa sentença traz para a gente. No caso, ele está utilizando perdão aqui, mas a gente tem que levar em consideração que o conjunto de treinamento talvez não é tão grande, né? São 10 tweets só, eu coloquei. A gente sabe que tem que fazer um pré-processamento bem legal, eu não removi os arrobas, RT, os pontos, enfim. Foi só para mostrar como que a gente pode fazer uma análise bem rápida, né? Então a gente tem aí uma nuvem de tags que a gente pode construir a respeito de um determinado tema. A gente tem uma contagem aqui, ó, com o TextBlob que pode ser feita para a gente saber quais as palavras que vão para a nuvem de tag. E a gente tem, por fim, um classificador de sentimentos. Olha só, com poucas linhas, né, de código, a gente consegue já chegar a uma análise de texto simples, mas que pode trazer uma semântica muito interessante para a gente. Bom,
Eu dei uma corrida aqui porque a gente está com o tempo estourado aí, né? Mas, basicamente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Nós temos várias e várias técnicas, estratégias que nós podemos trabalhar mais, mas aí o professor Felipe vai finalizar a aula para a gente agora. Mas eu adianto que continua disponível mesmo ao final desse curso, para quem tiver dúvida, quem ficou curioso, quem quer conhecer um pouco mais, pode mandar mensagem, vamos conversar, tem muita técnica, tem muito banco de dados para a gente explorar, e eu tenho muita vontade de trabalhar com quem queira. Beleza? Muito obrigado por todo mundo estar presente até esse momento, e volto a palavra para o professor Felipe para finalizar aí com o que ele queira. Valeu mesmo, galera! Perfeito. Faço do Rafael as minhas palavras aí, né? Tô muito feliz aí com a conclusão. Não vou me estender muito mais, que já está tarde, né? Mas também estamos à disposição, né? Também estou à disposição. Daí por diante, foi tudo que ele falou aí, é a mesma coisa, só para não repetir, tá? E aí, pessoal, só fechando aí, então, que a gente vai disponibilizar um questionário no Moodle para fechar a disciplina. É um questionário, não é uma avaliação, tá? Na verdade, é para vocês nos avaliarem, para avaliar o curso, para a gente ter esse feedback aí, né? Então, para vocês poderem aí, para vocês responderem, para a gente fechar também junto com o IF, né? Também tem essa questão, certo? E acho que é isso, pessoal. Eu particularmente gostei aí do curso. Claro que a gente sempre tem muito que melhorar, né? Mas muito obrigado aí por ter acompanhado até o final. E acho que é isso. Rafael, se quiser falar mais alguma coisa, então boa noite aí. Como sempre, o vídeo da aula passada eu dei uma bobeada aqui, não disponibilizei para o Rafael, mas logo vai estar pronto. Vou até parar a gravação agora, mas o vídeo da aula passada e esse vídeo também estarão disponibilizados lá na playlist, certo? É isso aí. Valeu então, galera. Um abraço a todos. Falou!